o nosso foco basicamente vai ser das doenças cardiovasculares, que na realidade é o que traz mais morbidade e mortalidade para os pacientes, né? Então eu vou começar de uma maneira bem simples, definindo a doença, que é obstrução da via aérea superior recorrente, parcial ou completa, durante o sono. E quando a gente define a síndrome da apneia, a gente agrega sintomas, que é a sonolência excessiva, o ronco, e doenças cardiovasculares também fazem parte da definição. Existe um estudo cuja referência está ali, que foi feito lá na Unifesp, foi publicado ano passado, na cidade de São Paulo, um estudo epidemiológico muito bem feito, mostrando que entre adultos a prevalência da apneia do sono é 25%, e entre mulheres 25% entre homens e 10% em mulheres. Então, essa é uma prevalência extremamente alta, e dentro da cidade de São Paulo é um dado brasileiro bastante consistente, mostrando que essa doença realmente é muito comum. E quando a gente fala em doença cardiovascular, a gente vai mostrar que ela ainda é mais comum do que está descrito ali. Então, de uma maneira objetiva aqui, a gente vai discutir um pouquinho sobre a anatomia da via aérea superior e fazer uma comparação, um paciente normal à esquerda e um paciente com apneia à direita. De cara a gente já vê que esse sujeito à direita é obeso, né? Ele tem bastante gordura submentoniana na região cervical. Vejam o diâmetro da via aérea superior do paciente com apneia do sono, é bastante estreito, isso é uma ressonância, um corte sagital, o paciente está acordado, está deitado e acordado. Vejam que o palato mole é também espesso, ajudando a estreitar a luz da via aérea, e a língua dele é bastante aumentada. E a gente sabe que o aumento da língua está relacionado ao ganho de peso. A língua aumenta de volume com o ganho de peso, e tem se mostrado que a língua é um dos principais fatores de risco no sujeito que ganha peso para causar a apneia obstrutiva. Então, a gente comentou já que o ronco é um marcador dessa doença. Na realidade, o ronco acho que é dos sintomas mais importantes. Quando o ronco é frequente, alto, já é um sinal de alerta bastante significativo. A sonolência diurna, ela é um sintoma presente em alguns desses pacientes, já foi mais valorizado, mas a ausência dela é bastante comum em pacientes com apneia do sono e doença cardiovascular, a gente vai mostrar no slide. Então, a ausência da sonolência não exclui a possibilidade do paciente ter apneia do sono. Alguns pacientes familiares testemunham pausas respiratórias, então o sujeito ronca, se houve um silêncio, volta a roncar, isso é sugestivo de uma apneia obstrutiva. O sujeito que desenvolve isso, quando ele volta a roncar, ele ronca alto, um ronco restaurador, mostrando que a via aérea se tornou patente novamente. Outros sintomas menos comuns são de alterações de humor, cefaleia. Alguns pacientes, a gente tem visto alguns neurologistas encaminhando pacientes com cefaleia matinal, não é muito comum, mas pode acontecer. Pesadelos em pacientes com apneia grave é bastante comum, isso incomoda muito os pacientes, ele trata, melhora rapidamente. Outro sintoma interessante que a gente vê com frequência em pacientes com apneia grave é noctúria. O paciente procura o urologista, não encontra problemas miccionais, a próstata é normal. Quando se pensa em apneia do sono, se trata essa doença, a noctúria vai embora. Obviamente não é a causa mais comum, não é a única causa de noctúria, mas é bastante frequente em pacientes com apneia. E um sintoma também de apneia grave é impotência, algumas vezes a gente encontra. Então, a gente mostrou que a apneia do sono é uma doença bastante comum. E aí a primeira questão é como que a gente vai fazer o screening desses pacientes para tornar o diagnóstico mais consistente. A gente vai ver que o exame de padrão ouro, a polissonografia, que é um exame bastante complexo, não tão disponível. Então o ideal seria a gente conseguir chegar perto do diagnóstico sem precisar comprová-lo com o exame. Existem alguns questionários, a gente vai comentar. O questionário de Berlim, certamente é o questionário mais estudado, mais usado atualmente. É um questionário que tem aí uma sensibilidade e especificidade de 80% a 90%.
Isso dá uma boa ideia inicial no paciente que a gente suspeita de apneia do sono. É um questionário simples, em 5 minutos o paciente responde. E de parte de exame físico, algumas características do paciente podem ajudar a gente. A circunferência cervical entre mulheres acima de 38, entre homens acima de 41 centímetros. A circunferência abdominal aumentada também, obedecendo os critérios entre homens e mulheres. E o índice de Mallampati, o índice de Mallampati é um índice que anestesistas usam para avaliar risco de intubação. Então mostra, na verdade, a faringe estreita, né? O Mallampati 3 e 4, que é o índice mais no qual a gente não enxerga a parede posterior da faringe na horoscopia. Então o índice 3 e 4 são os graus de Mallampati que trazem risco de apneia do sono. E uma alternativa que tem sido consolidada nos últimos anos são monitores que o paciente pode levar para casa. São aparelhos simplificados que eles basicamente gravam a parte respiratória da polissonografia. Isso permite que o paciente mesmo monte em casa. Quando a gente tem uma situação de alto risco para apneia do sono, esses monitores funcionam relativamente bem. Então esse é um paciente típico que... Volta um pouquinho. Que eu acho que se a gente... Algumas vezes a gente olha para o paciente e suspeita pela fisionomia que ele possa ter apneia do sono. Então um sujeito cansado, sonolento, que está na sala de espera do consultório cochilando, que tem uma face escansada, a gente tem que pensar nessa doença e a gente se depara com situações como essa, pacientes que nunca foram suspeitados de apneia do sono, têm apneia grave, que vão ao consultório médico com frequência e o diagnóstico é bastante atrasado. Então, um paciente como esse é relativamente simples suspeitar da doença. Agora, o desafio maior são pacientes mais magros, que a gente não suspeita de cara que ele possa ter apneia do sono. Cerca de 30% a 40% dos pacientes com apneia do sono não estão acima do peso. Esse é um slide que mostra, de novo, a questão da sonolência. ESS é a escala de sonolência de Epworth, é uma escala de sonolência bastante usada para quantificar a sonolência. Acima de 10 é uma sonolência excessiva, então sonolência patológica. E vocês podem ver nesse estudo que eles compararam a sonolência num grupo de pacientes da comunidade com apneia do sono e pacientes com insuficiência cardíaca. Então os pacientes com insuficiência cardíaca eram menos sonolentos do que indivíduos da comunidade com apneia do sono. Então isso é um dado que tem sido reproduzido em algumas situações e que a gente ainda não sabe o mecanismo pelo qual isso acontece. O fato é que, para mim, esse dado lembra que a sonolência não é obrigatória nos pacientes com apneia do sono e a gente tem que ficar alerta com os outros sintomas para suspeitar dessa doença. Então, o exame comitê padrão é a polissonografia. Esses pacientes, então, são monitorizados do eletroencefalograma, a parte respiratória com cânula de pressão e termistor nasal, cintas torácicas e abdominais para avaliar esforço respiratório, eletrocardiograma, oximetria de pulso, tem eletrodos também na região tibial para avaliar movimento de perna. Então é um exame que tem 15 a 20 canais de dados fisiológicos e que são integrados no mesmo tela de computador e a gente então faz o estadiamento disso. Aqui está mostrando então um resumo de uma parte desse exame. Aqui em cima o eletroencefalograma occipital. Esse é uma duração de 2 minutos. Aqui a cânula de pressão, a movimentação torácica e abdominal, a oximetria de pulso e a frequência cardíaca. Vejam, no eletroencefalograma, essas marcações em laranja são microdespertares,
o paciente está tendo despertares aqui repetidos. Isso acompanha ou se segue a períodos de apneia, aqui não há fluxo, aqui o paciente volta a respirar, ausência de fluxo novamente, volta a respirar. Então isso aqui é um despertar que está associado ao restabelecimento da potência da via aérea. Durante essas apneias existe tentativa de respiração, então o paciente está movimentando o tórax e o abdômen no sentido de tentar respirar, a garganta está ocluída, o colapso da faringe. Isso vai se repetindo ao longo da noite e fazendo com que hajam oscilações importantes de oximetria de pulso, da frequência cardíaca e se a gente pudesse medir simultaneamente da pressão arterial. Então a prevalência dessas doenças, da doença apneia do sono entre as doenças cardiovasculares é bastante alta. São alguns dados aí, por exemplo, hipertensão refratária, cerca de 70% dos pacientes com hipertensão refratária têm apneia do sono. Fibrilação atrial e insuficiência cardíaca, cerca de 50% têm apneia do sono. Hipertensão arterial sistêmica, 35%. Doença coronariana, 30%. Então é uma doença muito comum entre os pacientes com doença cardiovascular. Bom, os mecanismos que a apneia do sono levam à doença cardiovascular são bastante complexos, nós vamos tentar demonstrá-los rapidamente aqui. Então a apneia obstrutiva, o colapso da garganta faz com que haja queda da oxigenação, a gente mostrou naquele slide anterior. Concomitante a isso, há um aumento da pressão de CO2, pressão parcial de CO2. Isso pode levar a uma redução do suprimento cardíaco de oxigênio e, eventualmente, algum tipo de arritmia ou, eventualmente, isquemia cardíaca. Essas apneias a gente também viu naquele slide que levam a despertares. Esses despertares estão associados a uma descarga adrenérgica, aumento de hiperatividade do sistema nervoso autônomo e aumento de catecolaminas, que agudamente vão, como eu comentei, levar ao aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, mas cronicamente, a gente vai mostrar isso, vai levar à hipertensão arterial sistêmica. Além disso, as apneias levam a alterações, oscilações da pressão intratorácica, que vão levar ao aumento da tensão da parede do ventrículo esquerdo e uma demanda aumentada de cardíaco de oxigênio, tudo eventualmente levando a um comprometimento ventricular num paciente que, se não tiver a doença, pode desenvolver, e sobretudo uma grande importância no paciente que tem doença cardiovascular e tem apneia do sono, ele está sujeito a uma agressão ainda mais intensa. Existem múltiplos fatores, então, que vão acabar conduzindo para a doença cardiovascular. A gente comentou que existe aumento da atividade simpática, a apneia do sono está associada, por exemplo, também à resistência à insulina, alterações do metabolismo lipídico, existem alterações naqueles mecanismos fisiopatológicos do remodelamento ventricular e do átrio também. Existe estresse oxidativo pela hipóxia e reoxigenação, e vários estudos mostrando disfunção endotelial nesses pacientes e aumento de atividade inflamatória. Então tudo isso acaba combinando com a doença cardiovascular, que a gente vai dissecar um pouco a partir de agora.